Tá. Boa tarde. Estamos com mais um evento nosso do Science Talk, o FAN, realizado pelo PET Física, PET Geologia e PET Matemática. Devido a muita sugestão de temas em relação a mulheres na ciência, resolvi convidar uma colega minha, que eu conheci na graduação de engenharia na UEA, é a engenheira mestre Érica Ramos. Érica, que é engenheira mecânica pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, mestre em materiais aeroespaciais com honras pela Universidade de Cranfield, na Inglaterra, fundadora e capitã do primeiro grupo de pesquisa e desenvolvimento em engenharia aeronáutica da UEA, que é o grupo Urutau Aerodesign, onde ela participou de competições nacionais e, como resultado, apresentou um trabalho de pesquisa na área de engenharia aeronáutica no Congresso Mundial em Engenharia na Inglaterra em 2015. Também participou como gerente de gestão do grupo Baja, da UEA, representando o Amazonas na competição Baja em 2016. Em Manaus, tem extensa experiência na área de manufatura e trabalhou em empresas como Motor Honda, SC Johnson, Grupo Positivo. Dentre suas experiências profissionais no exterior, trabalhou no Instituto de Engenharia de Materiais de Ruhr University Bochum, Alemanha, minha pronúncia não é legal. E no Reino Unido, trabalhou na Rolls-Royce Aerospace e atualmente é engenheira P&D da Airbus na Inglaterra. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Wellington, tudo bom? Tudo com você. Olha, muitos percalços aí, mas tudo bem. Então, voltando, Érica, qual foi sua motivação para fazer engenharia mecânica? Tudo bem. Deixa eu lembrar onde que eu parei, né? Então, como eu tinha falado antes, eu estudei no IFAM, né? Eu comecei, fiz técnico eletrônica lá, integrado ao ensino médio, e eu achava que eu ia continuar nessa estrada, né, na área de elétrica, eletrônica, mas não foi bem assim. Eu não senti que era o que eu gostava, e um amigo meu sugeriu, né, por que você não faz engenharia mecânica, que é muito mais esse lado que você quer, que é construir alguma coisa, né, alguma coisa que você vai ver o trabalho final, e foi o que eu fiz, e foi a melhor decisão que eu já fiz, né, porque eu gostei muito da área de engenharia mecânica, eu vi como era amplo, e era justamente o que eu estava procurando, né, tinha esse lado de materiais, de engenharia de materiais, tinha esse lado de desenho, então tinha várias oportunidades ali que eu achei muito legal. E no meio tempo, né, eu tinha muito essa vontade de fazer as coisas, de fazer acontecer, eu tinha muita curiosidade, né, e como já tinha essa vontade de entrar na área de engenharia aeronáutica, eu procurava formas de me envolver. E uma das formas que eu me encontrei foi indo a congressos. Então, eu ia a congressos em Manaus, teve evento do Marcos Pontes, que é o primeiro astronauta brasileiro, né? Nossa, eu ia para todos os eventos dele, né? E também teve um congresso que é o CONEMB, o Congresso de Engenharia da Mobilidade, que aconteceu em Santa Catarina. E lá eu conheci várias pessoas de outras universidades e que era muito mais desenvolvida, né, tinham mais recursos, digamos assim. Então, eu conheci pessoas de Baja, conheci pessoas do Fórmula 1, conhecia pessoas do Aerodesign, de outras equipes, né, de outras faculdades, e lá eles me falaram muito mais do Aerodesign, e eu fiquei muito curiosa, porque eu não sabia que existia, eu não sabia o que que era, e eu perguntava, e eu mantive contato com eles, né, aí eu voltei para Manaus decidida que eu ia começar um grupo de aerodesign. Não sabia para onde ia, né? Não sabia nada. Não tinha um professor que era especializado nisso. Eu sabia que tinha algumas pessoas que gostavam, né? Então eu comecei a falar com os amigos, né? E falar, olha, pergunta por aí se tem alguém que gosta, tem alguém que tem interesse de participar. Aí a gente conseguiu reunir um grupo bacana, né, de pessoas, de estudantes que tinham interesse na aeronáutica. A gente convidou o professor Killing, que foi o que aceitou esse desafio de ser o comandante da nossa equipe, né? E a partir daí a gente só cresceu, assim, a gente cresceu aos poucos, né? E tinha muitas pessoas que falavam que a gente não ia conseguir nada, porque, enfim, né? Tem mais pessoas para
para jogar pedra, para falar que não vai acontecer, do Pra te que jogar para pra baixo, né? incentivar. Acontece, né? Acontece. Mas eu sou uma pessoa que não me deixa bater fácil. Então, falou para mim que é impossível, aí que me dá mais energia de fazer. Então, a gente conseguiu levar a equipe, né, para uma competição a primeira competição de design em São José dos Campos, e lá tinha equipes de várias universidades que eram muito boas, pessoal de Brasília, pessoal de Minas Gerais, São Paulo. Então, imagina, eles têm vários recursos, então na competição há muito tempo, e a gente começando lá, né, não sabia nem para onde ir, não conhecia ninguém. Na verdade, a gente já conhecia algumas pessoas porque a gente tinha contato, né? Tinha muito essa interação de pedir ajuda um do outro. Então, a gente foi para essa competição e, assim, e foi muito bacana, foi uma ótima experiência. O nosso projeto, na época, foi o melhor iniciante que a gente estava acompanhando, né? E a gente voltou, assim, bem feliz, bem realizada, porque a gente conseguiu fazer o avião voar, que era a nossa maior preocupação. É engraçado, porque lá nessa competição são várias aeronaves de pequeno porte, né, radiocontroladas, e várias equipes que estão lá há muitos anos, às vezes o avião quebra, o avião cai, não funciona, tudo acontece, né? Mas, assim, foi muito legal, aí eu Aí eu saí da equipe, né, por um tempo, porque eu achava que eu ia conseguir focar mais nos meus estudos, no trabalho, né? Só que não foi bem assim. Aí eu conheci algumas pessoas do Baja, né, e eles precisavam de um apoio lá e tal. Aí eu entrei na equipe, né, e nesse ano foi muito bacana também, porque eu não conhecia muito de carros, mas eu tinha essa vontade de aprender, né? Aprender várias coisas, porque acho que toda experiência é válida. E nesse ano a gente conseguiu levar a equipe para São Paulo de novo, e foi o primeiro ano que a gente ganhou um reconhecimento, né, de melhor equipe da região norte. E assim, acho que para mim foram várias realizações, né? Porque acho que tem muita gente que passa a faculdade toda e acaba não desenvolvendo nada além dos estudos, né? E eu tinha muito essa vontade de fazer alguma coisa além dos estudos. E por esse Sim. motivo, eu trabalhei nessas outras empresas, trabalhei na Honda, na Johnson, no Grupo Positivo, e acho que foi tudo válido, né? Tudo foi válido para eu estar onde eu estou hoje. Uhum. E E isso é em um pouco relação da ao seu minha. mestrado, você fez o mestrado fora do país. Como Sim. foi? Uhum. Então, Você fez o mestrado fora do país. Como foi essa sua. Como é que você foi? Você pesquisou a área? então, quando eu estava na faculdade, eu tinha muito essa vontade de ir para fora do país, porque na época estava rolando o Ciências Sem Fronteiras, então tinha muita gente indo para a França, Inglaterra, vários países, e eu tinha muita vontade de ir também. Só que eu acho que na época que eu estava preparada para ir, o programa acabou. Aí eu, caramba, o que eu vou fazer agora? Então, aí foi quando eu fiz o meu intercâmbio profissional pela IAEST, que eu fui para a Alemanha, passei lá 3 meses, trabalhando no Instituto de Materiais, de Engenharia de Materiais, e lá era outro nível, né? Então, eu falei assim, eu quero estudar fora para criar uma oportunidade de chegar onde eu quero, que é trabalhar na área de aeronáutica. E quando eu terminei a faculdade, eu estava decidida que eu ia fazer uma especialização fora. Não tinha dinheiro, não sabia onde, não Meu conhecia Deus. pessoas suficientes para me dar essa oportunidade, mas eu queria muito fazer. Então, eu comecei a planejar, né? Vou começar a guardar dinheiro, vou começar a vender as minhas coisas, vender roupa, vender livro, eu vendia tudo. Tudo não, né, eu deixei algumas coisas, mas tudo que eu achava que tinha uma forma de eu levantar um dinheiro para guardar, eu estava tentando fazer. Aí eu comecei a pesquisar, né, onde que a engenharia aeronáutica era mais forte,
Aí tinha países como Alemanha, França, Reino Unido. Aí, como o meu namorado, ele é inglês, então eu desenvolvi muito o meu inglês com ele. E isso me ajudou bastante, né? E como eu já tinha morado na Alemanha, e para mim não foi uma experiência muito boa, mas assim, eu não falava o alemão fluente, então foi muito difícil para mim fazer amizade, né? Então eu fiquei assim, talvez não seja a minha primeira opção dessa vez. Mas eu vi que no Reino Unido eles têm muito incentivo para a área aeroespacial. Então, eu pensava em aeronáutica, aí no Reino Unido já tinha essa área aeroespacial, que era uma área bem mais extensa, que também é aeronaves, satélites, rockets, agora me fugiu a palavra, desculpa. Foguete. Foguetes, isso mesmo. Desculpa, porque eu falo mais inglês aqui do que português. Às vezes eu Imagino, esqueço né? mesmo. Então eu comecei a ver as faculdades que tinham mais conexões com a indústria, porque o meu sonho era Airbus. Isso eu tinha desde que eu estava vendo, era Airbus e Embraer. Airbus, Embraer e talvez Boeing, né? Que são as maiores fabricantes de aeronaves comerciais. Então eu pesquisei, né, encontrei Cranfield, que Cranfield ela tem conexões muito fortes com a Airbus, a Rolls-Royce e várias outras empresas, e acabou sendo a minha primeira opção. Aí eu me candidatei, algumas semanas depois eles mandaram que eu tinha sido bem sucedida, mas eu ainda precisava da certificação de língua inglesa. Aí eu fui atrás, em Manaus, na época, não tinha ainda a certificação IELTS, aí eu procurei ver o que aconteceu, aí depois de um tempo, surgiu, na língua inglesa, eles abriram uma turma, né, que dava para fazer o IELTS, aí para mim foi melhor, porque eu já não precisava ir para São Paulo, né, gastar mais dinheiro, porque é tudo caro, né, tudo dinheiro, tudo parcelado. Tudo foi parcelado. Meus pais, cartão de crédito deles estouraram na época. Mas eu queria muito, né? Então eles me apoiaram bastante e sempre perguntavam o que eu queria fazer. E tendo o IELTS e tudo, aí veio a questão de como que eu ia sobreviver aqui, né, no Reino Unido. Como eu iria sobreviver, como é que eu ia pagar pelo curso, porque o curso, para você ter uma ideia, custa 30 mil libras. Aí converte para reais. Nossa. Aí eu comecei a me aplicar louca para bolsas, apliquei para o Chevening, apliquei para bolsas aqui da Europa. Eu procurava muito, eu tentei falar com as pessoas do governo aqui no Brasil e nada, assim, zero. Falava que seria uma coisa muito legal para o Brasil, que iria trazer mais reconhecimento, mais desenvolvimento, mas ninguém queria me apoiar, né, na época. Então, a solução que eu encontrei foi eu conseguir 2 bolsas, uma pela faculdade, que é uma bolsa de liderança, né, para a área de manufatura, e a outra bolsa foi pela iStart, que é uma fundação, a fundação de um grupo internacional que atua na área de transportes, né, transportes aéreos. E eles pagaram mais da metade do meu curso. Aí o resto eu tive que financiar, porque não tinha condições. É muito caro morar aqui no Reino Unido, é muito caro. Se eu quisesse ir para a Alemanha, ia ser bem mais barato, mas eu acho que assim, foi a melhor escolha que eu fiz, foi vir para cá, porque nossa, é outro nível, Wellington, é outro nível, assim, os laboratórios são muito bacanas, tipo, a gente tem mais oportunidades aqui que está o desenvolvimento, né? Aqui que desenvolve materiais, desenvolve o design das aeronaves. Então, assim, foi assim que eu parei aqui no Reino Unido, né? E outra história engraçada foi que tudo estava acontecendo muito rápido, né? Tudo aconteceu na época de início de 2018, e quando foi perto para eu vir, eu me apliquei para o visto, né? Viajei para São Paulo, porque não tem
essa aplicação de visto em Manaus ainda. Aí eu fui para São Paulo, aí eu fiz a minha aplicação, aí minha primeira aplicação foi recusada, primeiro visto. Mentira! Agora imagina, acho que tinha um mês para começar as aulas e é um mês para sair o visto. Caramba! Na verdade, acho que era 2 semanas faltava para começar as aulas, uma coisa assim, estava muito perto de começar as aulas. Aí, tipo assim, eu acho que foi o ponto que eu quase desisti, realmente, porque estava tudo certo, estava com passagem comprada, eu comprei com antecedência para comprar barato, né? Só que aí o principal que não aconteceu, aí eu entrei em contato com uma empresa, né, que era uma brasileira, que fazia, uma advogada brasileira que cuidava dessa área de visto, né, na Inglaterra, e ela acabou me dando um golpe. Mentira que sofreu um golpe! Sim, eu sofri um golpe. Caramba! Eu paguei pela consultoria para ela me ajudar a me aplicar de novo para o visto, só que aí ela me enrolou, me enrolou, me enrolou, não me ajudou em nada. Aí eu tive que pagar prioridade pela VFS, que é a empresa que você aplica para os vistos. Ai, nossa, é dinheiro, 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 dinheiro. Mas enfim, assim, de novo, os meus pais e o meu namorado também me ajudaram bastante nessa época. Aí a minha segunda aplicação de visto foi bem sucedida, e aí tinha, acho que eu recebi a aplicação do visto positiva num dia, no mesmo dia eu viajei para São Paulo e no outro dia eu viajei para Inglaterra. Foi assim. Eu não dei nem tchau para os meus amigos. Eu vi a minha irmã de manhã, vi minha mãe na tarde e o meu pai me viu no aeroporto. Foi isso. Caramba! Foi muito rápido. Uhum. Aí foi quando deu tudo certo, né? Cheguei em Então, paz. já voltando ao assunto da língua, então você já fez intercâmbio, como você disse, na Alemanha. Você Sim. apresentou um trabalho na Inglaterra antes de começar o mestrado. Como é que foi a tua preparação para a língua estrangeira? Então, desde pequena eu estudava inglês, né? Estudava o basiquinho. O meu pai ele foi professor de inglês muitos anos atrás. Hoje ele atua no turismo, mas isso também tudo me influenciou, né? Eu estava sempre envolvida nessa área de falar com turistas. Eu ia para o aeroporto, eu adorava ir para o aeroporto. Então, eu fiz alguns trabalhos, né, recebendo turistas. Eu trabalhei na época da Copa de 2014, trabalhei no aeroporto, recebendo turistas americanos que falavam outras línguas. Então, eu sempre tentava me colocar em uma situação em que eu falava com alguém que falava inglês. Sim. E mesmo assim, eu acho que desenvolveu mais foi quando eu conheci meu namorado, né, que ele fala inglês, ele me corrigia, eu conversava com ele, então foi isso que, assim, me ajudou muito, né. Eu também tentava entrar em sites e aprender e falar com pessoas desconhecidas para eu treinar o meu inglês, e mas, assim, quando eu tive que realmente provar que eu sabia falar inglês pela certificação do IELTS, foi uma coisa completamente diferente, porque é como se você estudasse para o vestibular, você tem que se preparar para aquela estrutura. Então, assim, não adianta, eu tinha que estudar essa estrutura, e fazer a prova de acordo com o que eles queriam, né. É muita agilidade, assim, você ouve, já tem que escrever. Então, assim, é um treinamento mesmo que você tem que fazer antes de fazer essa prova do IELTS. Mas, e mesmo assim, mesmo com a certificação, mesmo sempre tentando treinar o inglês, quando eu cheguei aqui, nossa, eu fiz uma amiga que ela é inglesa, e eu me dava muito bem com ela, só que eu não entendia o que ela falava. Ela falava muito rápido e com sotaque muito forte. Aí, às vezes, eu tinha que parar e, por favor, fala um pouquinho mais devagar que eu não tô te entendendo, eu quero muito te entender. Aí tem muito indiano aqui, muito chinês, e eles têm um sotaque muito forte de chinês, de indiano, e isso foi outra coisa que eu tive que adaptar ao meu Mascaram ouvido. em inglês, né?
Eles falam muito rápido, os indianos eles falam muito rápido, e os chineses eles falam um pouco mais enrolado, então isso tudo foi assim, nossa, e nas aulas, eu tinha que ouvir a aula todinha, né, em inglês, e depois fazer anotação, não sabia se eu prestava atenção, se eu escrevia. Era muito complicado, assim, nossa, o meu cérebro esquentava. E assim, como eu vim para fazer um mestrado, aqui eles exigem muito de você, eles exigem que você faça tudo sozinho, primeiramente, né, você tem a aula por exemplo, cada módulo era uma semana, eu tinha aula de 9 da manhã às 5 da tarde direto, só parava Caramba! para almoço, então uma semana por módulo, aí depois às vezes tinha uma semana de folga, que era para você fazer o trabalho, né, para poder ter nota para esse módulo, e o trabalho dava trabalho, ó. Vou te falar, o trabalho era muito complicado. E assim, as notas que eles dão, as notas boas aqui, elas são entre 60% e 70%. Se você vai acima disso, nossa, uhul, você é um gênio. Agora imagina, no Brasil eu era acostumada a tirar notas boas, né? Na UEA o coeficiente é 8, então eu tinha sempre que tirar acima disso. Aí eu cheguei aqui, aí eu recebi esse baque, eu tirava 50%, eu tirava 60%, 70%, acho que a minha nota mais alta foi 80%, 82%, acho que foi a minha nota mais alta. Então eu ficava assim muito ansiosa, sabe? Nossa, eu tô indo muito mal, eu tô indo muito mal. Aí eu perguntava das pessoas, como é que vocês estão indo? Eles, foi tranquilo, foi 60%, passei. Eu passei. Então, assim, a mentalidade é outra, sabe? Aqui, tipo, se eles passaram, para eles é o suficiente. E, assim, foi muito louco, assim, essa experiência, mas eu acho que foi muito boa, né? Porque me treinou também para eu chegar onde eu tô hoje. E eu também conheci muitas pessoas de outros países, conheci franceses, conheci gregos, e tipo assim, apesar de todo mundo ter que estudar entre si, tipo assim, as pessoas não se reuniam em grupo como a gente faz, né? Tipo, não tinha, no dia da prova, um dia de entrega de trabalho, você não via na biblioteca grupos e tal, estudando juntos. Era cada um na sua. Se as pessoas eram muito próximas, mandavam mensagem, mas não tinha aquela coisa de compartilhar, sabe? Como a gente é acostumado. Aí na biblioteca tá todo mundo lá. A gente tem certeza que vai estar todo mundo lá na UEA, né? No Sim. dia de prova. Mas lá não era assim. Eu ia na biblioteca procurando alguém e tal para tirar dúvida, e não era assim. Mas eu acho que é tudo um aprendizado, né? A gente aprende a se adaptar às condições. E foi o que aconteceu. Como foi a tua vida durante os teus estudos de mestrado aí fora? Você só trabalhou, você só estudou, você trabalhava e estudava? Então, o meu curso, ele foi 40% em sala de aula, e os outros 60% ele é focado em projeto. Tem um projeto em grupo e tem a tese, que é o projeto individual. Então, assim, como o meu foco era conseguir um emprego logo depois da faculdade ou até mesmo durante o curso, eu estava buscando projetos com empresas grandes, tipo Rolls-Royce ou Airbus, alguma coisa assim. Aí, como eu tinha essa minha experiência com materiais metálicos na Alemanha, que eu fiz no meu estágio lá na Alemanha, e também o meu TCC na faculdade foi sobre materiais metálicos, então eu tinha essa experiência no meu currículo, e foi isso que me ajudou a conseguir o projeto com a Rolls-Royce. Então eu fiz um projeto com eles de 3, 4 meses, projeto em grupo, né? Era eu e mais 4 pessoas do meu curso. Então a gente fez esse projeto em grupo sobre materiais de revestimento para lâminas da turbina do avião. Então, complicado esse nome, né? Estou Demais. tentando traduzir na minha cabeça.
Então, eu fiz esse projeto, né? Ele foi em laboratório, mas também a gente visitava a empresa. E depois veio a oportunidade de fazer o meu trabalho individual, a minha tese com a Airbus. Aí com a Airbus foi bem mais evoluído, tipo assim, eu tive que me mudar da faculdade, eu morava na faculdade, né? Eu tive que me realocar para aqui para o norte de Gales, que é onde que é a fábrica da Airbus, a fábrica de asas. Aí eu fiz um projeto sobre automação de uma inspeção de qualidade, que eles estão desenvolvendo, eles estão tentando digitalizar vários processos. Então, eu vim para trabalhar nesse projeto. Eu vim fazer um projeto só meu, né, mas vieram outros 4 estudantes para fazer seus trabalhos individuais, né, e assim, esse foi o ponto positivo, porque imagina, eu saí de lá e vim sozinha para começar tudo do zero, então, foi muito bom ter essas companhias também, né. E durante a faculdade, durante esse tempo que eu estava das aulas, foi assim, algumas partes foram bem complicadas, porque, como eu tinha te falado, as pessoas estudam muito sozinhas, então, assim, quando não tinha aula, aí eu tinha que estudar, né, vivia na biblioteca, ou então estava no meu quarto estudando, tentando ver como é que eu fazia os trabalhos. E quando eu estava na época do projeto em grupo, eu tentei encontrar um emprego, porque aqui com o nosso visto de estudante a gente pode trabalhar 20 horas semanais, então eu comecei a mandar meu currículo, né, para esse part-time job, e aí eu consegui emprego como cleaner. Eu vim daí de Manaus para trabalhar como, como é que é cleaner? Desculpa, limpando, sabe? Faxineira? Faxineira, eu era faxineira aqui. Então eu trabalhava na faculdade fazendo faxina, né, eu acordava 3 da manhã para entrar às 4, aí eu trabalhava 2 horas, trabalhava 10 horas por semana, aí eu ganhava uma graninha, né, aí depois ia para aula, aí depois ia fazer o trabalho, era assim, era uma rotina bem intensa, até que tive que escolher, né, porque estava muita coisa, né. Aí Hum, eu fiquei só no projeto mesmo. E também aqui, tipo assim, o meu mestrado foi de 1 ano. Normalmente, mestrado aqui no Reino Unido é de 1 ano. A gente começa meados de outubro, e em novembro você já tem que começar a se aplicar para emprego, para você ir depois que você termina o curso, né? E o curso termina em setembro do ano seguinte. Então, é, é muito louco, assim, porque eu achava que eu ia começar a me aplicar para o emprego só quando terminasse, ou um mês antes, mas aqui você tem que se planejar muito com antecedência. Então, assim, como eu não era acostumada a isso, né, eh, então, os meus colegas de classe, né, eles ficavam falando: "Ah, você já, revisou o seu currículo? Você já aplicou para esse programa de trainee?" Aí eu: "Como assim? Mas a gente só vai se formar ano que vem, como é que vocês estão se aplicando?" Mas, era assim, aí na faculdade, a faculdade era muito boa nessa parte de carreiras. Eles tinham um departamento só para a área de carreiras, que tinha as consultoras, que você poderia agendar um tempo e falar sobre seu currículo, pedir para eles ajudarem no LinkedIn ou simular uma entrevista de emprego, e eu usei e abusei disso, porque na UEA e no IFAM não tinha, né, não tinha esse tipo de apoio. E eu nunca tinha tido esse tipo de apoio antes, então eu vivia lá, a consultora de carreiras, até hoje eu falo com ela, porque ela me ajudou bastante, tanto na parte profissional, quanto no emocional também, porque tinha muitos momentos que eu estava, assim, abatida, sabe, eu me aplicava para vários empregos, não era chamada para entrevista. E outra coisa é que, assim, aqui, os empregos, eles têm uma divisão, são as oportunidades para europeus
e são as oportunidades para pessoas internacionais. E eu sempre caía no internacional, né? Só que essas oportunidades, elas são bem menores. Então, assim, a disputa era muito maior. Era muito maior. Então, nesse um ano, né, que eu estudei, eu fiz uma entrevista para uma empresa, assim, acho que no meio do curso eu fui chamada, né? E foi tudo muito bem. Eu fiz acho que 2 entrevistas e eles gostaram bastante de mim. Só que para você começar a trabalhar oficialmente aqui, a empresa tem que ser o seu sponsor, ela tem que pagar o seu visto de trabalho, ela tem que pagar uma taxa, né? E muitas das vezes pagar o seu visto, ou ela paga uma taxa e você paga a outra parte. E nem todas as empresas elas querem fazer isso, porque eles não sentem necessidade, e outro porque é uma taxa muito grande, muito alta para eles, por pessoa, né? Para você ter lá 1, 2 pessoas, não vale a pena. Para eles vale a pena se for mais pessoas. Então, como essa empresa que eu fiz a entrevista, ela era uma empresa médio, pequeno porte, aí eles falaram assim: olha, a gente gostou muito de você, só que a gente não pode pagar pelo seu visto nesse momento. Caramba! Eu fiquei com a cara no chão, né? Poxa, consegui, mas não consegui. Aí foi nessa época assim que eu tava lá, eu vou dar uma pausa, vou focar no que eu tenho que focar agora, e quando estiver mais próximo eu me aplico de novo. Aí, como eu fiz aquele projeto em grupo com a Rolls-Royce, que é a empresa que fabrica as turbinas das aeronaves, então teve uma seleção interna, que só para os alunos de Cranfield, da faculdade que eu estudava, e o meu currículo era o melhor entre as pessoas que se aplicaram. Então, assim, todas aquelas experiências que eu tive de estágio, de trabalho, de projeto, tudo me ajudou para eu conseguir essa oportunidade. E eu agarrei com unhas e dentes. Aí eu fiz lá a entrevista com a pessoa, aí a pessoa que me entrevistou era um indiano. Aí eu não estava entendendo o que ele estava falando. Desculpa, você pode falar de novo? Aí foi bem enrolado, assim, porque foi pelo telefone que ele me ligou. Eu recebi seu currículo aqui e tal. Ele começou a me entrevistar ao vivo, assim. Eu nem lembrava do que eu tinha feito o projeto. Aí eu fui pegar ele estava falando, né? Eu fui pesquisar o meu currículo, fui pesquisar o projeto para ver sobre o que tinha sido, porque eu já estava fazendo outra coisa, né? Aí, tudo bem, eu vou entrar em contato com você. Aí ele me ligou de novo, ele falou: a gente gostou muito de você, aí você começa no dia tal. Aí pronto, foi isso. Aí quando eu terminei o curso, aí eu estava aqui no Norte de Gales, né, ainda terminando o meu projeto com a Airbus, aí eu me realoquei para Derby, que a gente chama de Derby, né, que é a cidade onde é a fábrica da Rolls-Royce. Aí, assim, eu era terceirizada, era contratada, né, não era uma funcionária diretamente da Rolls-Royce. Aí eu trabalhava como engenheira de manufatura, e assim, foi muito bacana, as pessoas são muito legais, eu via todo o desenvolvimento do que estava acontecendo, foi uma experiência ótima para mim, e foi outra coisa que me ajudou a conseguir o emprego que eu estou hoje, porque acho que o supervisor do meu projeto, ele mandou a vaga, né, que estava aberta para o público da Airbus, aí eu me apliquei. Aí, como eu não estava me sentindo segura sendo terceirizada e tudo, a empresa falou que ia me ajudar com a aplicação de visto de trabalho, mas aí estava demorando muito, aí caramba, e estava quase para expirar o meu visto de estudante. Então, assim, eu estava trabalhando 20 horas com eles, né, o máximo que eu podia, trabalhar part-time. Aí, quando foi dezembro, o meu visto expirava final de janeiro, acho que era final de janeiro. Aí, em dezembro, me chamaram para essa entrevista com a Airbus, aí eu fiz.
Aí, depois, aí, acho que uns 2 dias depois me ligaram, você foi aprovada. Aí Que eu, ótimo. caramba, que legal. Aí foi outra correria, né? Aí foi outra correria, porque, como eu tinha te falado, o processo do visto, ele demora em média de 1 mês. Então eu tinha exatamente 1 mês para eu conseguir me aplicar para o visto de trabalho, para trocar, né, para ter esse switch que eu pod enquanto eu estou aqui, enquanto eu estivesse aqui, eu podia trocar o meu visto, seria um processo relativamente rápido. Mas se eu tivesse que voltar para o Brasil, o processo demoraria em média de 6 meses. Então eu ficaria Caramba. 6 meses sem trabalhar no Brasil, esperando o visto, que eu não sabia que se ia dar certo, porque tem uma cota lá de tinha um limite de vistos que eles dão por época, né. Então, mas foi tudo certo, assim, o pessoal da RH me ajudou bastante e tinha um consultor também da empresa, da Airbus, me ajudando. Aí eu consegui o visto, acho que foi 1 semana antes de expirar o meu visto de estudante. Foi muito rápido, assim. Então bem com foi interessante, né, essa experiência, né. Quem quiser aí na live alguma, orientação sobre visto, eu sou expert agora. Érica, tem uma pergunta do professor Raul Mesquita, que é tutor do PET Matemática da UFAM. Ele perguntou se você chegou a fazer vestibular para o ITA. Então, na época, eu fiz o vestibular do ITA, eu e mais outros colegas, só que eu não passei. Aí eu: tá bom, o Brasil não me quer, tem que queira". Não, brincadeira. Então foi engraçado, porque eu me apliquei para o vestibular, né, eu fui para Brasília fazer a prova, encontrei até 2 colegas lá que estavam fazendo o vestibular também, só que nenhum de nós passou. E olha que esses outros colegas eram muito mais inteligentes que eu, aí eu fiquei assim: tudo bem, né, tudo bem. Tudo bem, não foi tão ruim". Eh, e depois de um tempo, né, acho que foi ano passado, eu conheci um dos diretores da Embraer. E ele me ofereceu um emprego na Embraer, só que teria que voltar para o Brasil. Eu falei assim: "Não, desculpa, mas não, eu quero fazer minhas oportunidades aqui". Mas assim, é é é bem complicado o vestibular do ITA. Uhum, Não é complicado, assim, você tem que estudar, né, é uma prova que você tem que fazer e tem que se dedicar, né. uhum. Mas eu acho que eu não me dediquei o suficiente. Em relação ao número de mulheres, que relativamente no curso de engenharia são baixos. Sim. Na UEA são poucas mulheres que fazem engenharia mecânica. E aí no seu mestrado tinha muita mulher? Ou também Olha, era por incrível que poucas? pareça, mas, ela se aparece muito mais na área de engenharia. Então, assim, a diferença que eu senti do Brasil para cá, é que aqui eles têm muitos programas de inclusão, de diversidade, tanto na faculdade quanto nas empresas. Então, no meu curso, eu acho que era meio a meio, era metade homem, metade mulher. Olha que interessante. E em outros cursos também eu via bastante mulher, acho que o que tinha menos era os cursos de design, são cursos, assim, que são extremamente na área de cálculo, digamos assim, Uhum, e, de certa forma, acho que espanta, assim, algumas pessoas, né. uhum, Mas, assim, aqui eu vi bastante mulher, na Airbus tem várias mulheres que elas são líderes, elas são em posição de diretoria, de líder de uma área, de departamento, e assim, eu sou a única departamento. Acho que a minha equipe tem o quê? 11 pessoas, eu sou a única engenheira que não é britânica, mas, eu vejo bastante mulher, assim, na empresa. Aqui tem muito não só aqui no Reino Unido, mas eu vejo muito na Alemanha, na França, as oportunidades para mulheres aqui, elas são muito amplas. uhum. Porque eles querem essa diversidade, né, eles querem trazer. Aí eu chego aqui, né, que é alguém mais diversificado do que eu não sou britânica, sou mulher, então assim, da feita que um perfil parecido com o meu chega aqui
e conseguem entrar numa empresa, é muito difícil sair, porque eles têm esse apoio para a diversidade. Então, por exemplo, se tem uma redução de pessoas, é muito provável que eles mantenham esse tipo de perfil, que é diversificado, assim, que é de uma etnia diferente, que é mulher, porque eles querem manter essas pessoas, querem aumentar a diversificação. Hum. E em relação a dificuldades enfrentadas por mulheres na engenharia, que no Brasil aqui é muito Sim. grande. E aí, o que que você sentiu aí? Como você explicou, não é tão grande como aqui. Não, não, aqui eu sou muito respeitada, eu acho, assim, uma coisa incrível. Os britânicos, eles me respeitam muito, se eles estão falando até palavrão entre si, eles falam: "Olha, desculpa, Érica". Então, assim, o respeito aqui, ele é muito grande, tem muitos grupos aqui de incentivo a mulheres, desculpa, mulheres na aviação, mulheres na engenharia, mulheres na liderança. Então, assim, eu até participo de um grupo que é chamado de ALTA, que ele é um grupo da Royal Aeronautical Society, que é como se fosse um grupo de engenharia aeronáutica aqui, é um grupo bem reconhecido, e tem esse subgrupo, que é de incentivo a mulheres na aviação, na engenharia aeronáutica, e eles têm encontros, né, de tempos em tempos, eles estão fazendo live, tem encontro de networking, então, e são mulheres, assim, que são em altas patentes em empresas, assim, que são incríveis, e eu acho muito legal eles fazerem isso aqui, eles sempre tentam debater, né, sempre tentam falar o que que você já sofreu alguma coisa, se você sofreu, fala com a gente, que a gente tenta te ajudar, tenta te orientar. Eles tentam fazer muito isso aqui. Mas, assim, no Brasil, eu sinto que ainda não tem esse tipo de apoio, ainda não é tão amplo esse tipo de apoio. Você viu que teve um tempo atrás que o Magazine Luiza, até é um pouco fora do assunto, mas envolvendo, né, pessoas em grupos de minoria, digamos assim, na engenharia, mas teve o Magalu, que lançou um programa de trainee, né, que era só para negros, e teve aquele impacto negativo, digamos assim, né, aquele alvoroço de pessoas: "Ah, por que isso? Por que isso?", e tal. Então, assim, é muito complicado você combater isso, porque você está tentando ajudar uma minoria, só que as pessoas, assim, sabe, reagem de uma forma muito negativa ainda no Brasil, infelizmente. Então, assim, eu acho que para mudar mesmo, para envolver as mulheres mais na engenharia, tem que ter esses programas na empresa, a empresa lançar, programa de estágio somente para mulheres, alguma coisa do tipo, porque se não for assim, as coisas não vão mudar naturalmente, porque as coisas estão indo muito devagar. Então, assim, tem que ter uma coisa de impacto para poder trazer isso, como eles estão fazendo aqui, né, porque eu vejo que, assim, está funcionando porque eles fazem esses incentivos, eles incentivam as mulheres a chegarem a a lugares mais altos, né, na empresa. Sim, aí como você disse, que se você se sente prejudicada, vocês podem falar com ele. Você sofreu, você já se sentiu prejudicada ou colocada de lado por fato de ser mulher e engenheira? Você pode falar tanto no aspecto no Brasil ou aí. Olha, aqui eu nunca me senti, assim, Uhum. desconfortável, nunca me senti numa posição inferior por eu ser mulher, assim, como eu te falei, as pessoas aqui elas são muito preocupadas em, não falar coisa errada, as pessoas tentam, assim, não pisar no seu calo, digamos assim, né. Uhum. Então, aqui eu nunca passei por nada parecido. Eh, o que eu passei foi por ser estrangeira. Então, assim, mas não foi nada, tipo assim, que foi muito ruim não, foi quando eu estava na época de cleaner, né, eh, aí eu tinha que fazer provas, aí eu falei, aí a minha chefe na época, né, eu falei: "Olha, eu não vou poder ir hoje, porque eu tenho que fazer estudar para uma prova e tal". Aí ela falou várias coisas ruins pra mim, disse que po pe ela deu a entender que pelo fato de eu ser estrangeira, eu não tinha comprometimento.
Mas Nossa. assim, foi uma situação X, né, foi aquela situação, Uhum. mas fora isso, eu nunca sofri nada do tipo, por ser mulher, né, mas no Brasil eu via é mais presente, né, isso. Quando eu ia me aplicar para vagas de emprego, era tipo assim, vagas somente para homens ou eu acho que é tipo assim, é mais explícito, sabe, que dá tem menos oportunidades para mulheres do que para homens na engenharia. Então isso me incomodava muito, então é por isso que hoje eu tento me envolver com essas questões sobre mulheres, porque de alguma forma eu quero chegar a um ponto aqui que eu possa fazer uma influência positiva no Brasil, né, porque eu acho que só, por exemplo, que entre esses eventos, essas lives, que as mulheres podem ver que elas podem chegar mais longe, independente do gênero delas, né, independente do espaço que as pessoas, colocam pequenos espaços, né, para as mulheres no Brasil, mas, nós podemos chegar muito longe sim. E como Érica conquistar um cargo de engenheira, porque aqui no Brasil nem os homens conseguem cargos de engenheiros. É complicado mesmo. Porque o que as pessoas conseguem mais é de analista, né? Porque você já viu Sim. essa situação. Então, conseguir esse cargo de engenheira, como é que está sentindo isso para você? Ser reconhecida pelo seu título de engenheira mesmo. Olha, Wellington, às vezes eu não acredito, sem brincadeira, às vezes eu olho assim, porque o meu departamento, né, tem uma janela de frente para o aeroporto, então, não sei se você já viu o Beluga ele é um avião que faz o transporte das asas, então ele é um avião bem grande, ele parece uma baleiona, assim. Aí toda vez que eu vejo o Beluga, eu: "Caramba, o que que eu tô fazendo? Como é que eu cheguei aqui?" Porque realmente é que eu trabalho na Airbus, né, que é uma empresa que eu sempre sonhei em chegar, que é muito Era uma difícil de das tuas metas, né? era uma minha meta, né, é uma empresa que é muito difícil de conseguir, eu tenho vários amigos que são ingleses e eles não conseguiram entrar na Airbus. Então, assim, imagina, "Caramba, eles não conseguiram, eu tô aqui, nossa, isso é uma grande honra, né". E eu tenho certeza, assim, que para eu chegar ao nível de ser engenheira, de ter certa influência, né, no departamento, na aeronave em si, né, eu sei que no Brasil iria ser muito difícil. Porque a única empresa que a gente tem referência no Brasil é a Embraer, né, e a Embraer ela está num processo de, um processo ali com a Boeing, né, de repente se fundir, eu não sei direito como é que está acontecendo, mas, de certa forma, está perdendo força, né, então, acho que todas as empresas com essa crise, né, estão perdendo uma certa força, mas é a única empresa que a gente tem de referência, aí se você não conseguir passar no vestibular do ITA, para entrar como o mestrado em convênio com a Embraer, o que que você vai fazer? Bora Não ser não analista. tem então, né, não tem você é analista numa empresa de manufatura, então você não tem muitas opções. E realmente, no Brasil, eu sei sempre falam, né: "Ah, o Brasil precisa de mais engenheiros". Só que no Brasil, muitas empresas não estão dispostas a pagar o que a gente merece. Então, quando eu me formei, eu consegui um emprego, né, e eu trabalhava como, analista, e eu ganhava o quê? R$ 3.000, aí tinha o imposto, né, imposto de renda, imposto que a gente tinha que pagar, aí ia para R$ 2.000. Aí eu via os estagiários que ganhavam 2 e pouco, e não pagavam taxa nenhuma. Então, assim, você sai de estagiário de uma posição boa, você não tem tantas responsabilidades, mas aí você se forma como engenheiro, as empresas te pedem atividades de um engenheiro, mas não querem te pagar, não querem te dar a posição. Então, assim, eu realmente não sei, eh, não sei como que os engenheiros podem sobreviver dessa forma. Não tem como a gente
formar mais engenheiros, se muitos deles vão terminar o curso e vão ter que ir para outra área porque não acham emprego na área, é complicado, né? Então, esse foi um dos motivos que eu decidi vir para o exterior, porque eu sabia que no Brasil eu não iria conseguir chegar na área de desenvolvimento, que era onde eu queria chegar, né? Então, eu acho assim, se as pessoas quiserem se desenvolver, quiserem entrar na área de desenvolvimento, elas têm que vir para a Europa, têm que ir para os Estados Unidos, porque no momento no Brasil não tem muito essa abertura para esse desenvolvimento, né? Sim. E para você, quais são as áreas mais promissoras de engenharia aí onde você está morando agora? Olha, no Reino Unido, eles querem ser bons em tudo. Então, assim, eles fazem muito investimento na área de medicina, biologia, engenharia aeroespacial. Então, assim, se alguém quiser entrar na área de desenvolvimento de alguma área, aqui é o lugar. Você pode ver que Cambridge é uma universidade amplamente conhecida, a Imperial College London. Então, assim, eles são muito bons em várias áreas. Então, aqui não tem só uma, eles querem ser referência em tudo. É um país que é uma grande potência, né? Então, Sim. é nada mais justo do que fazer isso. E o Reino Unido é tão pequeno em relação ao Brasil, para tanta tecnologia, assim, eu acho muito incrível, assim, o que eles fazem aqui. Não sei se eu respondi tua pergunta. Respondeu sim, muito obrigado. Aí tem uma pergunta do Matheus Costa, que é do PET Física. Ele manda assim: você acha que dentro do mercado de trabalho ainda há muitas diferenças quanto aos privilégios e reconhecimentos concedidos aos homens quando comparados com as mulheres dentro da engenharia? Com certeza, com certeza. Eu tenho certeza absoluta. Tem muito. É complicado de falar sobre isso, né? Porque eu passei muito tempo na indústria e eu não via muitas referências de mulheres chegando à liderança, que eram gerentes, supervisoras. Eu não via muitas mulheres. Eu via algumas, mas não eram muitas. Então, assim, tem muito aquela coisa, né? Tem mais homens na engenharia. É mais fácil eles serem amigos entre si. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa que você não é próxima, que é uma mulher ali, e você tem o seu colega aqui tal, que você sai para beber junto, você não vai dar oportunidade para. Normalmente, não normalmente, né? Não estou dizendo que sempre é assim. Mas normalmente as pessoas dão oportunidade para aquelas pessoas que são próximas, né? Para aquelas pessoas que você vê. Então tem muito disso de privilégio, assim. Eu mesma vi um caso de que um caso de que eu estava concorrendo a uma vaga, né, num certo lugar e eu não consegui essa vaga, sendo que a justificativa foi que eu não tinha capacidade suficiente para exercer aquela Caramba, tarefa. eles te deram essa justificativa? Foi. Aí depois de um tempo, eu soube que uma outra pessoa entrou nessa vaga, e a pessoa tinha sido estagiária do gerente de não sei o quê, entendeu? Então, É aquela assim, ligação, né? não foi, tipo assim, pela minha competência ou a minha incompetência, foi porque a pessoa queria dar oportunidade para outra pessoa. Então, assim, tem muito isso, sabe? As pessoas ainda priorizam muito a amizade ou então algum tipo de relacionamento acima de uma competência, entendeu? Então, infelizmente, ainda é muito assim. E nessa questão, nós mulheres saímos muito atrás, né? Por conta disso. Porque envolve várias questões, né? Envolve várias questões. E, infelizmente, a gente acaba ficando para trás por conta desses amigos, né? Que o gerente é amigo de não sei quem, aí vai promovendo, promovendo, Essa e a gente olha assim panelinha e aí, vai né? ficando para trás. Infelizmente ainda é assim, né?
Uhum. Tem outra pergunta aqui do público do Diogo Abreu Furtado. Ele pergunta, Érica, como é seu trabalho aí? Quais são as principais funções? Chega a projetar? Então, aqui eu sou engenheira de pesquisa e desenvolvimento na área de processos de manufatura. Então, envolve muito os processos que a gente faz hoje. Aqui na fábrica que eu trabalho, é a fábrica de asas. Nós fabricamos as asas do A300, família do A320, a do A350. Um tempo atrás fazia a do A380, que é aquela aeronave grande lá, de dois decks e tal. Só que início do ano a gente parou de fabricar essa aeronave, a asa, né, da aeronave. Então, assim, meu envolvimento, ele é com os processos para a fabricação das asas. Então, assim, no meu departamento e na minha função, a gente tenha o objetivo de melhorar os processos, por exemplo, fazer o processo de fabricação da asa ser mais rápido, ou de modificar alguma coisa, até mesmo dentro da asa, para poder fazer ela ser mais eficiente. Então, eu estou envolvida em vários setores, né? Estou envolvida em vários setores, contanto que melhore o processo de fabricação das asas. Então, já trabalhei com projetos envolvendo design, envolvendo health and safety, segurança, né? Que é a parte de segurança e saúde, projetos de inovação, tecnologia, digitalização. Então, assim, eu estou envolvida em várias coisas. O meu departamento, ele é responsável por desenvolver os projetos de melhoria, basicamente, tentando simplificar, né? Lembrando, galera, só um aviso aqui rapidinho que quem quiser ser certificado de participação, tem um link no chat, vocês podem acessar, preencher e solicitar. E por favor, galera, preencha seu nome em letra maiúscula, por favor. Só para ajudar, né? Então, aqui acho que você já respondeu essa, de analisar o cenário de mercado para engenheiros em relação à participação feminina nos últimos anos. O que que você vê? Acho que você já respondeu. Como Assim, você analisa o cenário? eu vejo que está sendo devagar, né? No Brasil, está sendo devagar a inclusão de mulheres, mas eu vejo que tá aumentando, assim, aos poucos. Eu acho que o que precisa ser feito é mais eventos que mostrem, né, que as mulheres... Tem a mulher que está aqui, aqui está aqui, está aqui, está aqui, porque a gente precisa ter uma referência, né? Para a gente saber que a gente pode chegar a algum lugar, a gente tem que ver o rosto, a gente tem que ver alguém que é muito presente ali. Alguém que esteja fazendo, né? Alguém que esteja ali fazendo. Então, a gente, para a gente saber que um dia eu posso ser uma astronauta, eu tenho que ver que já teve um astronauta brasileiro antes. Porque a maioria das pessoas, elas vão para o que elas acham possível. É uma pequena parte que acha que pode fazer o impossível, né? Elas não Então, arriscam, né? Elas vão mas não na zona de arrisca, conforto. porque é muita coisa que você pode perder arriscando, né, Sim, tentando fazer sim. aquilo. Por exemplo, eu vim para cá, eu planejei muito, mas tudo podia dar errado para mim, tudo Sim. podia. Então Ah, foi um grande risco. e me conta também que eu vi na postagem tua que você reprovou uma matéria no mestrado. E você quase perde. Me conta sobre isso. Foi bem complicado. Como eu te falei, aqui tudo é muito intenso. O trabalho dá muito trabalho, a prova você tem que estudar, acho que eu tive que estudar 6 meses para a prova. Na verdade, a gente estuda 2, 1 mês ali, né, mas, tinha 6 meses para estudar para a prova, e era numa área que eu não tinha muita facilidade de aprender. Então aqui era o seguinte: se você, falhar em até 2 matérias, você pode refazer, mas você só consegue 50%.
Se você conseguir 80%, a tua nota é cortada para 50%. Caramba. É tipo como se fosse uma final. Você Uhum, faz a final, né, mas você só pode tirar o máximo naquilo. Se você tirar mais, a uhum, sua nota é cortada. Se você tirar menos, você se ferra. Então, aqui tem, como é que eu vou explicar isso? Aqui a nota mínima é 50%, mas se você tirar 40% e no resto das matérias você tem um coeficiente de 50%, você passa. uhum, E como eu tinha notas boas em outras matérias, né, eh, eu fiz essa prova, né, acho que é tipo resistência de materiais, não é resistência, eu vou ver qual é o nome da matéria e eu vou falar. Então, eu não sabia, eu não conseguia aprender sobre aquilo, aí eu tirei acho que 37% de 100%, tirei 37%, né. Eu e várias pessoas. caramba. Aí teve uma reunião lá depois, né, com as pessoas que não tinham sido reprovadas na matéria, aí eles falaram assim: "Olha, se vocês não passarem nessa matéria, vocês vão perder o mestrado de vocês". Simplesmente, assim, todo o investimento que eu já tinha feito, que ia para o ralo. Então, aí eu fui, estudei bastante pra prova e tal, aí eu tirei, acho que foi 50 e pouco, mas como eu só podia tirar, cortado, aí foi cortado pra 50. Uhum. Mas essa foi a única matéria, assim, que eu passei por isso, mas foi, assim, uma pressão psicológica muito grande pra mim, porque imagina, você tá no país completamente diferente, não tinha ninguém pra eu pedir ajuda ali, só os professores. Aí os professores estavam ocupados com outros projetos, aí, nossa, foi, mas assim, foi a única matéria que eu reprovei, mas eu consegui recuperar, né, e consegui finalizar o mestrado. Com honras ainda, que foi Ó, um coeficiente acima de 70%. tá, aí vamos para uma próxima pergunta. Segundo o artigo Razões das Mulheres para deixar o campo da engenharia, publicado em 2017, ainda há uma grande lacuna para os motivos que levam a maioria das mulheres a desistir da área. Para você, quais são os principais motivos para essa desistência? Eu vou mandar o link aqui no chat do YouTube. Não dá para Olha, mandar, não. Wellington, eu acho que uma das questões, né, das pessoas em geral desistirem da engenharia é eu acho que as primeiras matérias, né. As primeiras Primeiro matérias você são pesadas. Então, assim, as pessoas que eu falo, eu falo: "Ah, eu sou engenheira", as pessoas: "Nossa, você é mulher, você é engenheira, mas não tem muito cálculo?". Olha, tem. Tem cálculo, tem física, tem álgebra, tem tudo. Mas tudo é uma base, né, para você chegar àquela parte de desenvolvimento, de design, de projetos. Então, assim, eu acho que muitas das mulheres acabam nem entrando na engenharia ou desistindo, porque elas têm esse impacto, né, do cálculo, da física, mas é claro que todo mundo tem esse impacto, né. Pode ser que esse seja um dos motivos, porque esse motivo me deixou um pouco para trás também, eu era péssima em física, mas eu não desistia, né, não desisti. Reprobou em Física É, 1 também no primeiro período? não, claro, né, é tradicional. Física, cálculo, acho que só álgebra que eu E, consegui. e o mais engraçado é porque, tipo assim, eu também consegui engenharia, a gente vê que o número de mulheres já é baixo, e ela vai Sim. diminuindo quando o período vai avançando. Eu assim, quando eu estava estudando, né, não tinha ninguém que ajudasse a gente, os professores, eles não ficavam na faculdade, né, ou ficavam pouco, não tinha nenhum reforço, assim, nenhuma coisa que a gente, tipo, até tinha um aluno lá que ficava, né, ajudando, mas, não tinha, sei lá, alguma espécie de reforço, não tinha, sei lá, um apoio, não tinha uma aula extra, alguma coisa que ajudasse, né, a gente a entender melhor o assunto.
Às vezes tinha professores que eles passavam a aula toda conversando, né? Aí chegava na prova e era um assunto diferente. Não nem vou falar o nome de professores, senão. Não pode, não pode. Então também tem outro também que também tem um pouco do preconceito contra mulheres em sala de aula, porque, tipo assim, as pessoas geralmente, a maioria já é homem, então já tem aquela panelinha em Sim, sala de aula, que bora formar um grupinho, estudar entre a gente. Então vai convidar sim. aquela menina se ela for inteligente, senão deixa ela pra lá. Não, tem Isso muito isso. acontecia, isso acontece. Eu, eu lembro que eu cheguei a passar por algumas situações assim do tipo que, quando eu me formei, eu era a única mulher que tinha se formado nesse ano que eu me formei, né? Acho que se formaram 11, 12 pessoas, eu era a única mulher daquele grupo de pessoas que se formou. Agora imagina quantas mulheres sobraram no final do curso. Eu era de engenharia mecânica, né? Então já não tinha muita mulher. Aí quando vai chegando para o final ali, aí começam a desistir, tipo assim, Ou elas param ali, depois continuam. para ou continua. É, é bem complicado, assim. Eu acho que a questão da mulher realmente é isso. Tipo assim, tem pouca representatividade no início, aí tem aquela dificuldade na matéria, aí tem essa questão do preconceito, assim, entre, é uma mulher, ela não é boa em cálculo, ela não é boa em física, então não vamos ficar próximo dela não, vamos ficar só entre a gente, que a gente sabe, a gente é o Te manda bonzão dos aqui, Paranauês. a gente manja. Eu digo isso porque, assim, eu tentava me aproximar muito, né, das pessoas que sabiam mais. Normalmente eram os meninos que tinham um conhecimento mais amplo, né, de física, de cálculo e tal. E eles ficavam meio assim: "Ai, tá muito interesseira, tu só vem aqui pra falar comigo". Mas com quem que eu ia falar? Não tinha muita mulher, assim, que eu podia perguntar, sabe. Uhum. Então era acho que é muito essa questão, sabe, desse preconceito de achar que a mulher, ela não é boa em cálculo, não é boa em física, não é boa para ser engenheira. Acho que é isso que a gente tem que quebrar, sabe. Colocar mais representatividade, mostrar exemplos de mulheres na engenharia, mulheres que mudaram alguma coisa. É isso que tem que fazer, assim. Bacana. Aí tem outra pergunta aqui. Recentemente, a quarta mulher a ser laureada com o Nobel de Física. Disse em entrevista: há uma responsabilidade em ser a quarta mulher a ganhar o prêmio. Eu espero poder inspirar outras mulheres na área. Como que uma representatividade, seja ela grande ou pequena, pode ser tão importante? Nossa, com certeza é importante. Recentemente eu vi uma reportagem também de que o líder, né, do comércio, do grupo de comércio exterior, parece que está entre duas mulheres, então uma mulher vai ser líder. Agora imagina, isso é muito importante para a gente, porque, por exemplo, aqui no Reino Unido, as pessoas que tratam nessa área de comércio, contabilidade e tudo, a maioria são homens. Então, para eles verem, para as mulheres dessa área verem, né, que ter uma mulher chegando a essa liderança mundial, nossa, é muito grande. E é como eu te falei antes, se uma criança, uma menina, vê na televisão uma mulher é líder disso, ela vai olhar: "Ah, eu também posso fazer isso". Então, para uma mulher conseguir o Nobel de Física, ou do que seja, ela vai ser uma inspiração para outras mulheres que estão nessa área. Eu imagino que em física e matemática tenha poucas mulheres também, porque eu acho que as mulheres mesmo, de certa forma, elas olham o cálculo, a física, como algo extremamente difícil, porque a gente tem certa habilidade mais com outras matérias, né, com, leitura, química e tal, então tem uma certa facilidade, né? Mas, como não tem tanta representatividade, não tem aqueles eventos falando, não é só isso, a engenharia não é só isso, a engenharia aeroespacial não é só cálculo, não é só física, é uma base que você tem que aprender, mas passando aquela fase, as coisas vão ficando melhores.
não tem muito isso, sabe? Então a gente precisa ter essas figuras que a gente olha, pode falar sobre, né? Para poder a gente sonhar que a gente pode chegar lá. E quem foi a tua inspiração para engenharia? Nossa, a minha inspiração, não vai rir, foi a Não vou Barbie. rir. Foi a Vixe, Barbie. Não ri. Nossa, é uma história que eu tenho que contar. Eu estava até conta aí. falando com minha mãe outro dia. Quando eu era pequena, eu assistia muito um filme, um VHS, né, videocassete, eu assistia a Barbie e os Roqueiros. Eu era viciada naquele filme. É um filme que basicamente é a Barbie, ela tem a sua banda, né, ela lida de uma banda de rock lá. Aí ela tá fazendo sucesso no mundo todo já e tal. Só que aí ela teve uma ideia, eu quero levar minha banda para o espaço, porque lá no espaço eu posso transmitir uma mensagem de paz mundial. Aí todo mundo: "Barbie, você é louca, você tá fazendo sucesso aqui, o que que você quer fazer no espaço?". É um filme, né, um filme de desenho e tal. Aí ela consegue uma espaçonave, leva a banda dela para o espaço, aí tem altas aventuras lá, e tipo assim, quando ela volta, ela é super reconhecida, aquelas pessoas que diziam que era ela louca, estavam lá dando tapinha na costa dela. Então assim, outro dia minha mãe falou: "Ah, Erika, eu acho que você tem essa vontade de querer fazer aeronave, essas coisas assim, por que tu assistia aquele filme da Barbie?". Aí eu: "Caramba, é verdade, eu amava aquele filme". E aquilo foi a minha representatividade, sabe. Eu via a Barbie, querendo ir longe, querendo fazer mais, querendo ir para o espaço, Foi aquilo que te querendo a paz inspirou, então. mundial. Foi aquilo que me inspirou. Barbie é a minha inspiração. Aí Tem ma falando já de mudando já um pouco, a questão do machismo no ambiente laborativo, no ambiente de trabalho de engenharia. Tu acha que essa geração, tanto no Brasil como aí no Reino Unido, pode erradicar isso a longo prazo? a longo prazo pode, né, como eu tinha falado antes, eu acho que, assim, se começarem a querer se esforçar mesmo a colocar programas que incentivam mais mulheres, programas de trainee para mulheres, bolsas de estudo para mulheres na engenharia. Se começarem a incentivar isso, eu acho que vai atrair muito mais mulheres. E, só que a questão do machismo ela é muito é complicado falar isso, né, mas é uma questão cultural ainda, Sim. porque historicamente, né, as mulheres eram só para ficar em casa, só para cuidar de filho, cozinhar, e não podiam nem votar. E agora a gente pode votar, a gente pode trabalhar, muitas mulheres ganham mais do que os homens, dentro de casa. Tem mulher que trabalha e o homem fica em casa, cuidando dos filhos, né. Então, assim, eu acho que com o tempo as coisas estão mudando. E para erradicar isso, é só mesmo as pessoas querendo mudar, as pessoas criando altos impactos para que as mulheres vejam "Ah, eu não vou aceitar isso, eu não quero, não, por que que você acha que eu não sou melhor do que você, ou por que que você acha que nós não somos no mesmo nível?". É uma coisa de 2 lados, assim, as mulheres têm que manter essa posição, né, de não aceitar o machismo, mas também os homens, têm que estar nessa posição de não serem machistas. De fal mesmo que, por exemplo, que você tenha um amigo e ele fale algo que seja que você acha que seja machista, você tem que, corrigi-lo, né. Então é uma questão que todo mundo tem que estar envolvido nisso, tanto com as mulheres, quanto pessoas de cor, pessoas de outras etnias. É um trabalho em conjunto. Porque você faz, só um cara faz um machismo, o outro não reprime aqui no Brasil, ele só ri. Sim, sim, sim. Você acha Tipo graça. assim, eu recebo muito aquelas piadas de loira, sabe. "Ah, é loira". Sabe quando a gente tá dirigindo, assim, aí alguém fez alguma burrada na frente? "Ah, é mulher". "Ah, é loura". Ainda por cima é loura, sabe. Eu acho que Aí isso é depois fala, ai não, ridículo e param já. aí pra ti, ah não, ainda é brasileira ainda. Ainda é brasileiro.
Não é não é estrangeira. Não, aqui engraçado, aqui eu não vejo isso, aqui eu não vejo muito isso. Claro que pode ser que aconteça, né, eu não vivi todas as experiências por todo mundo, mas, eu acho que essas pequenos atos, assim, sei lá, de tentar zoar com mulher, porque: "Ai, mulher", tipo assim, são coisas que todo mundo tem que parar de fazer, sabe. Uhum. Porque são essas Porque pequenas atitudes que vão continuar, fazendo acontecer, não adianta se você não parar agora, não adianta. sim, sim, se, por exemplo, os pais de hoje continuarem fazendo essas piadas, o filho vai ouvir e vai continuar fazendo isso, entendeu. E vai Então se você reverberando. sim, sim, vai continuar. Então, tipo, acho que tem que começar com todo mundo, tem que, educar as crianças de hoje de que as mulheres também têm o seu poder, têm essa capacidade de chegar longe, e parar com essas piadinhas, essas coisas, reprimir mesmo as pessoas que têm essas falas machistas, porque eu acho que é uma perda de tempo, né, fazer isso. Nós somos muito capazes. Então, e que dica você dá para quem está no ensino médio, quem é estudante de graduação em engenharia, principalmente mulheres, a querer ganhar espaço no exterior? Olha, uma coisa que fez muita diferença para mim, é começar a me envolver com várias coisas, não só estudar. Envolver com projetos, envolver em equipes de competições, tentar fazer um estágio, mesmo que seja voluntário, voluntariado também, por exemplo, em AESEC, tem o Litro, tem várias organizações não governamentais que você também pode participar e pode ter uma experiência, né. Então, eu acho que a principal coisa é você desenvolver uma experiência durante o seu curso, ou até mesmo antes de começar a faculdade, tentar se envolver com alguma coisa que você consiga ter aquela mentalidade de trabalhar, de acordar cedo, se treinar mesmo, porque o meu diferencial aqui, que eu passei na frente de várias pessoas, tanto na Rolls-Royce quanto na Airbus, foram as minhas experiências de estágio, minhas experiências em projeto, porque, oficialmente, depois que eu terminei o curso, eu trabalhei 3 meses só, como analista de engenharia, que foi um trabalho pagando contas, né, digamos assim. Pagando imposto, porque, o resto foi estagiando e tudo. E se não tivesse sido isso, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Talvez eu Uhum. tivesse voltado para o Brasil, porque tinha pessoas mais desenvolvidas do que eu, então eu acho que as mulheres têm que procurar mesmo, tem que não só as mulheres, mas todo mundo que quer, entrar numa área profissional, tem que tentar se envolver com alguma coisa, porque se você quiser entrar só para estudar, só tirar nota boa, você vai se tornar uma pessoa comum, você não vai ter um diferencial. Porque agora o diploma de nível superior tá antigamente como o diploma no ensino médio, todo mundo tem. Sim, sim, o diploma de ensino superior hoje ele está muito mais acessível, você pode financiar uma faculdade, você pode conseguir uma bolsa integral, então você sempre tem que procurar uma forma de se diferenciar das outras pessoas, porque se você seguir só mesmo aquela receita de bolo lá, você não vai muito longe, você não vai ter tantas conquistas quanto você tentar fazer muito mais, muito além. Uhum. E meninos também não esqueçam de estudar inglês. Sim, sim, nossa, o inglês é fundamental. Eu vejo tantas pessoas falando: "Ah, eu não gosto de inglês". Você não está se esforçando, né, você tem que se esforçar. Assiste, série legendada, aí legendada em português, aí depois legenda para o inglês, você vai forçando o seu cérebro a trabalhar, né. E foi assim que eu aprendi com a vida. Assistia muito vídeo, muito filme, muita série legendada, e é assim que eu desenvolvi o meu inglês também. Uhum. Então, temos mais perguntas no chat? Que as pessoas estão perguntando aí, curiosa. O professor Raul disse: Obrigado, Érica, você é uma simpatia e exemplo de competência. Sou Raul, Oh, obrigada PET pela Matemática. Então,
Então, o que que você planeja agora para o teu futuro? Aí vai ficar por aí, vai enriquecer mais teu currículo? Olha, o meu perfil profissional é uma pessoa que faz, né, a pessoa, é uma pessoa que precisa estar em constante mudança. Então, assim, no momento eu estou no departamento de engenharia, né, de engenharia de manufatura, e aqui na Airbus eles têm muito incentivo para você trabalhar em outros países. Então tem a sede na França, na Espanha, tem acho que Portugal também. Tem sede em vários outros países, tem nos Estados Unidos. Então, o meu próximo passo é ganhar experiência, né, na minha área e, de repente, ir para a França. Eu tenho muita vontade de ir para a França, então estou estudando francês em casa, com Duolingo, devagar, vendo filme, ouvindo música. Então, esse é a minha próxima meu próximo passo, né. E para um futuro mais, assim, sei lá, 10 anos, quem sabe, eu quero ir para a área aeroespacial, área de satélites, Olha. né, que a Airbus também tem fábricas. Então, assim, eu entrei na Airbus, para mim, o céu é o limite agora. Eu vou em várias áreas, quero trabalhar em outros países, mas, assim, para mim a empresa é onde eu escolhi ficar. Quem sabe aparece outras oportunidades, né, mas, eu quero crescer, assim, na empresa. Uhum. Érica, você disse que já está especialista em visto, né? Olha, eu sei visto de estudante e visto de trabalho, é. Ah, o Erivano Teixeira perguntando aqui, Érica, você já pensou em fazer algum tipo de assessoria para brasileiros conseguirem chegar até onde você chegou? Oi, pai. É o meu pai. Olha quem é! Então, eu já pensei em fazer, algum tipo de consultoria, porque, acho que, assim, as pessoas para mim foi muito difícil, assim, eu aprendi muito na porrada, porque na internet você encontra, né, exemplos e tal, você encontra os manuais, mas eles não te dizem passo a passo o que você tem que fazer, o que você tem que fazer se der errado e tal, para onde que você tem que ir. Então, assim, eu já pensei, só que tá no pensamento ainda. Não é uma coisa, assim, que eu parei ainda, talvez se tiver eu não encontrei um sócio para me incentivar, né. Então, assim, eu já pensei em fazer algum tipo de consultoria ou assessoria, mas não é uma coisa que eu planejo fazer no momento. Eu tenho que primeiro tirar minha carteira de motorista, que eu estou estudando para tirar minha carteira de motorista aqui, porque eu tenho que dirigir do outro lado aqui, né, então, é uma coisa por vez, mas, eu não desconsidero, assim, não, para o futuro. Mas, assim, quem quiser ajuda e tal, eu sempre estou ajudando, quem me pergunta como é que foi minha experiência e tal, uma coisa que eu gosto de fazer é ajudar. E uma coisa que a gente comentou conversando ontem, é porque, tipo assim, a gente aqui no Brasil, na graduação, geralmente o pessoal vai atrás de estágio durante a graduação. A gente já sai com alguma experiência de algo. Aí você disse que aí não. O pessoal já, graduação, mestrado, e depois que vai para o mercado de trabalho. Como é que você vê essa diferença? Então, aqui, a graduação ela é de 3 anos, a graduação em engenharia ela é de 3 anos. A nossa no Brasil é de 5, né. E eu fiz em 7, porque eu mudei de curso, né. Então demorou mais ainda. Então no mestrado eu estudava com pessoas de 22 anos, 20 e poucos anos, e eu lá com 26 me sentindo a velha, Não fala porque idade, não. as pessoas vão fazendo, assim, sabe, termina a graduação, aí já pula para um mestrado, normalmente eles já pulam para o mestrado, porque Uhum, a gente faz a graduação em 5 anos, né, eles fazem a graduação e o mestrado em 5 anos, 4 anos aqui no caso, né. uhum, Então, assim, eles saem do mestrado, aí se aplicam para o programa de trainee, que é difícil tanto aqui quanto aí, né, se você se aplicar para o programa de trainee da P&G, por exemplo, você está disputando com várias pessoas. Então, assim, aqui, por exemplo,
se você tem um perfil parecido, que você tem experiência numa certa área, para você conseguir entrar no mercado aqui, a melhor opção é você fazendo uma especialização, fazendo mestrado, fazendo doutorado, porque você vai criando o seu networking e vai fazendo suas oportunidades. E também tem a questão de que se você fizer 1 ano de curso aqui, você não precisa mais apresentar o inglês, né? E você também pode trocar o seu visto direto para um visto de trabalho. Então, tem essas vantagens se você vem estudar para cá. E aí, em Manaus, né, no nosso curso, a gente tem que fazer esse estágio obrigatório, então já é uma vantagem. Porque muitas vezes aqui, na minha turma, né, a única experiência que as pessoas tinham era de trabalhar em laboratório, trabalhar alguns meses, né. Tem o estágio de verão, que é uns 3 meses, se eu não me engano. Então, assim, aqui a gente tem uma vantagem muito grande, porque a gente passa por esse processo de trabalhar, de estagiar, então, assim, as pessoas, os brasileiros, os manauaras, os estudantes da UEA têm muito potencial de vir para cá e fazer sucesso. É só o empecilho é realmente a questão financeira, né, acho que o maior empecilho. Então, assim, mas nada que você juntando dinheiro não consiga, nada que você procurando, as bolsas certas você não consiga. Então, realmente você tem que ter aquele objetivo e correr para lá. O meu objetivo era vir pro exterior e hoje eu atingi, né. Sim. E você pretende voltar para o Brasil? Só para visitar. Então, Wellington, assim, eu tenho muita vontade de certa forma, conectar o Brasil com o Reino Unido. Então, assim, eu ainda não encontrei uma forma, mas eu quero muito, por exemplo, tentar fazer alguma oportunidade profissional aqui para os estudantes, por exemplo, de Manaus, ou facilitar algum projeto, eu tenho muito essa vontade. Assim, como eu estou começando agora, né, eu estou conhecendo ainda como é que funcionam as coisas, mas voltar para o Brasil, trabalhar no Brasil, morar no Brasil, eu acho que não é mais para mim. Eu acho que eu não me adaptaria mais, assim, ao clima, O clima porque é aqui o horrível. clima tá bom, né, aqui tá o quê? 10 graus, eu acho. Aqui tá 30 e E ma é, 35, eu acho. aí é chuva, é tornado, é sol escaldante, né, não tem nada meio termo. Né. É. E essas Mas se quiser e como são as oportunidades na tua área, na área de engenharia espacial aí? Então, aqui as oportunidades elas têm, em vários setores, né. Como eu te falei antes, tem muita oportunidade na área de design, quem gosta de projetar realmente as coisas, por exemplo, tem muito desenvolvimento na área de trens, deixa eu ver o que mais, tem nas aeronaves, tem de turbinas, então, assim, nessa área de design é muito forte aqui. Tem muita oportunidade na área de manufatura, tipo assim, as pessoas que moram em Manaus têm muito esse contato com o polo industrial, né, com a manufatura, e são expert nisso. Então, assim, a oportunidade para essas pessoas aqui é muito grande, porque aqui, como eu te falei, né, as pessoas saem da graduação e vão direto para um trainee, para um estágio, alguma coisa assim. E tem poucas pessoas, assim, nessa área de manufatura que são expert. As pessoas que estão hoje, elas estão anos e anos. E, assim, tem uma ou outra que está na área e pode melhorar bastante. A área de segurança do trabalho também, eu acho, assim, que o impacto foi muito grande para mim na área de segurança do trabalho, porque, por exemplo, na Rolls-Royce, eu não via tão forte como era na Ceras Johnson, por exemplo. Quando eu trabalhei na Ceras Johnson, lá para mim era um exemplo de segurança do trabalho, porque apesar de ser uma empresa química, né, tudo tem risco ali.
Então, eu via o trabalho das pessoas que trabalhavam nessa área, e era sempre junto ali. Por exemplo, tinha que mover alguma coisa, aí tinham várias pessoas lá, tinha que ter uma licença, né, para poder fazer aquilo, e aqui eu não vejo muito isso. Então, por exemplo, se uma pessoa com essa experiência que tem aí, sei lá, na Cera Johnson, vem para cá, vai para Rolls Royce, a pessoa, tipo assim, vai dar aula para os outros, entendeu? Porque é diferente a forma que eles lidam com isso. E, e é isso, tem várias áreas, assim, acho que todas as áreas da engenharia, se as pessoas souberem realmente o que elas querem, aqui vão encontrar espaço. Tanto para se especializar, quanto para ser a pessoa que ensina. Eu mesma já fiz várias mudanças aqui. Olha, de Manaus para o mundo. Sim, com certeza. Nome do canal. Brincadeira. Então, gente, quem não preencheu o formulário do certificado pode preencher, tá no chat. Eu gostaria que mandassem novamente, porque mandaram só uma vez, geralmente mandam umas 2 ou 3 vezes. E é isso, nossa convidada, acho que não temos mais perguntas. Foi ótimo conversar com você, foi ótimo te rever. Obrigada. Depois que eu te vi foi Ótimo, na aula de refrigeração, faz muito faz tempo. muito tempo. Muito Nossa, obrigado parece por ter faz aceito o muito nosso tempo. convite. Muito obrigada por me convidar, eu achei o papo ótimo e espero que tenha incentivado aí mais mulheres. E quem tiver pergunta pode me procurar aí no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Estou em todas as redes. Opa, tem mais uma pergunta aqui do professor Raul. Pode mandar. Érica, é verdade que na área de trens de aterrissagem a França é o melhor lugar? Trem de pouso seria? Das aeronaves? Vou já ver que ele mandou isso. O que eu falei para ti agora. Na área de trens de aterrissagem. Acho que são os trens de pouso, né? Sim. Então, na França, eu posso, assim, pela Airbus, né? A Airbus ela dividiu a construção da aeronave em vários países. Por exemplo, aqui no Reino Unido a gente constrói as asas, na Alemanha e na Espanha é onde eles fazem a Final Assembly, que é a construção final, né? Pega as várias partes e bota junto. Mas, se eu não me engano, aqui no Reino Unido também tem a parte de trem de pouso. Eu não sei dizer se a França ela é referência nisso, mas talvez seja na área de pesquisa, né? Na área de pesquisa pode ser, eu não sei se ele está se referindo ao design ou em materiais, mas aqui também a gente faz o desenvolvimento de materiais. O Reino Unido é muito forte nisso. Na Alemanha também é muito forte em relação a desenvolvimento de materiais. A França, eu acredito que também seja bem forte na área de sistemas embarcados e tudo. Mas na área de trem de pouso, eu não sei dizer se, assim, se a França ela é a referência nisso, mas se eu não me engano, aqui a gente fabrica também o trem de pouso das aeronaves. Ele falou em design, em relação ao design. O design, o trem de pouso, se eu não me engano, ele é feito design em Bristol, que é uma outra cidade aqui do Reino Unido. Pelo menos da Airbus, né? Eu não sei dizer assim de outras empresas. Porque cada Uhum. empresa tem a sua área de construção, né? Porque, por exemplo, a Boeing, ela tem o desenvolvimento dela, a maior parte é nos Estados Unidos, e aqui na Europa tem alguns lugares que ela faz desenvolvimento também, mas a maioria é lá. Então, a Airbus, ela é uma empresa europeia, então ela dividiu o desenvolvimento e construção entre diferentes países. Eu acho que por querer de certa forma, manter, né, a Europa unida e tudo, manter essas relações. Então, assim, em vários países tem diferentes tipos de desenvolvimento. Como eu te falei, a Espanha, a França,
Alemanha e Reino Unido são os principais países que a Airbus tem a sede e desenvolve também componentes da aeronave. Muito bem. Então, esse foi o nosso bate-papo com a Érica, agradecendo a presença dela novamente. Obrigada. Sempre é bom ter mulheres falando de ciência, que ultimamente as inspirações não são poucas, mas são muito valiosas. Ainda mais uma inspiração daqui, local, aqui de Manaus. Sim, eu espero sim, que eu ter chegado até aqui tenha inspirado várias pessoas, porque eu sei que não é fácil, eu sei que, assim, às vezes a gente quer muito, quer fazer alguma coisa que aconteça, mas acontece tantas outras coisas que a gente acaba não conseguindo, né? Mas continuem lutando. Se vocês quiserem ir para o exterior, vocês têm que se planejar e um dia conseguem. Isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado por todos. Assine o nosso canal. Sábado que vem tem mais. Obrigada.